Existe uma pergunta que volta e meia inflama o debate público no Brasil. Será que o país corre o risco de se tornar comunista? Para a gente, além da retórica e do discurso político, é fundamental fazer uma análise séria. Olhar para as instituições e para as regras do jogo que governam o país. Olha, essa é uma pergunta que mexe com paixões, define lados e gera muito calor. Mas para a gente conseguir uma resposta que não seja só opinião, a gente precisa dar um passo atrás. Olhar para os fatos, para a história e principalmente para a estrutura que move o Brasil hoje. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que de fato é o comunismo, na teoria e na história. Depois, como ele chegou ao poder em outros lugares. Aí sim, a gente mergulha nas regras do jogo aqui no Brasil, analisa as barreiras da nossa democracia e, por fim, aprende a separar o que é análise e o que é só discurso. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente discutir qualquer coisa, a gente precisa definir os termos. Afinal, o que é o comunismo na teoria? A ideia original, lá do século XIX, de pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, desenhava um sistema onde os meios de produção, pense em fábricas, terras, grandes empresas, não seriam de indivíduos, e sim da coletividade. O objetivo final, lá no horizonte, seria uma sociedade sem classes sociais e até mesmo sem um Estado. Mas a história mostrou que existe um abismo gigantesco entre a teoria e a prática. Regimes que se inspiraram nessas ideias, como a União Soviética, a China ou Cuba, acabaram seguindo um caminho bem diferente. Na prática, o que se viu foi um controle total da economia pelo Estado e uma centralização absoluta do poder político. Isso nos leva a uma outra pergunta, que é crucial. Como é que essas transformações aconteceram? Foi um processo democrático, gradual, pelas urnas? A história nos mostra um padrão bem diferente. O padrão histórico, na grande maioria dos casos, não foi o de uma transição eleitoral. Pelo contrário, na Rússia foi uma revolução que derrubou um império. Na China, uma guerra civil longa e sangrenta. Em Cuba, um movimento revolucionário que tomou o poder à força. A rota, quase sempre, foi a da ruptura total com o sistema anterior, não a da reforma. Certo. Agora vamos trazer essa análise de volta para casa. E o Brasil? Para a gente avaliar a chance de uma mudança de sistema tão profunda, primeiro a gente tem que entender como o nosso sistema atual foi construído. Quais são os seus alicerces? E quando a gente coloca lado a lado, o contraste é gritante. A nossa Constituição de 1988, a lei máxima do país, se baseia em princípios que são o oposto direto da teoria comunista. De um lado, a gente tem a defesa da propriedade privada e da economia de mercado. Do outro, a proposta de propriedade coletiva e economia planejada. De um lado, múltiplos partidos políticos. Do outro, um sistema de partido único. São lógicas fundamentalmente incompatíveis, mundos diferentes. O ponto central aqui é que a arquitetura política do Brasil foi desenhada, de propósito, para ser uma república democrática. E o que isso quer dizer? Que o jogo tem regras claras, o poder é dividido, existe competição entre vários partidos e os governantes são escolhidos em eleições periódicas. Ok, então como um sistema como esse se protege de mudanças tão radicais? É aí que entram as chamadas barreiras institucionais. Elas foram desenhadas justamente para garantir estabilidade e evitar rupturas. E que barreiras são essas? Pensa só, a própria Constituição, que é super difícil de ser mudada em seus pontos centrais, o nosso sistema eleitoral, que força a criação de alianças, um Congresso Nacional com dezenas de partidos e um poder judiciário independente. Todas essas peças funcionam como freios e contrapesos. Foram criadas para que nenhuma força política consiga, sozinha, mudar as regras do jogo da noite para o dia. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto de análise, que é talvez o mais importante de todos. A gente precisa saber separar o conceito técnico de seu uso na arena política. Porque no calor do debate, na hora da briga política, palavras como comunismo muitas vezes perdem seu significado real. Elas viram armas, viram rótulos usados para atacar um adversário. Entender a diferença entre o conceito e o rótulo é a chave para a gente conseguir fazer uma análise crítica de verdade sem cair em armadilhas. No final das contas, a questão vai muito além dos rótulos. A análise de verdade está em olhar para as estruturas, para as engrenagens. Porque no fundo é isso. Compreender as instituições é compreender como o poder de fato opera, quem o controla, como ele é limitado e como ele pode ou não ser transformado. O que nos deixa com a reflexão final. Diante de todas as pressões, de toda a polarização, será que essa arquitetura institucional que a gente analisou é resiliente o bastante? A verdadeira questão, para além das ideologias, é sobre a força das regras do nosso jogo democrático.
A resposta? Bem, essa resposta é o que vai definir o nosso futuro.